Estamos com vocês novamente para o 4º episódio do Essência do Negócio Podcast e hoje eu trago uma convidada para fechar o nosso mês das mulheres. Gente, essa convidada eu tenho certeza que vai trazer muitos insights, muitos assuntos diferentes e pertinentes para o nosso dia a dia e para o nosso negócio. Então não deixe de assistir o 4º episódio do Essência do Negócio Podcast. Hoje, então, eu recebo minha amiga Fernanda Pazini. Tô super feliz, Fer, por você estar aqui. Eu também, tô muito bem obrigada. Feliz e me sinto honrada pelo convite. Mas agradeço. Esse mês não tão tumultuado, mês de março, maravilhoso, falando aí sobre mulheres. Aí, mulheres, né? Essas mulheres na liderança, mulheres gestoras, e é muito, muito gratificante te receber aqui. Vou falar para vocês um pouquinho, né, quais as formações da Fernanda, que são várias, um pouquinho da sua trajetória, então vou fazer a apresentação dela aqui. Dentre, né, vários cursos que a Fernanda tem, ela também vai contar pra gente, mas ela é administradora, formada pelo Centro Universitário Unedo Vale, especialista em estratégias de negócios pela Unesp de Bauru, mestranda em direção de empresas pela Universidade de Empresas Montevidéu, que chique, docente de alta performance e líder teacher coach pelo Espaço em São Paulo, Empretec pelo Sebrae de Botucatu, o pessoal de Empretec é diferenciado. Negociação e orientação para resultados, PNL, pela Cogni Balneário Camboriú. A Fernanda, ela é administradora de empresas, professora universitária, estrategista de negócios com mais de 20 anos de experiência, atuando no interface entre gestão, liderança, educação e desenvolvimento humano. Sua trajetória une a vivência da prática no mercado, atuação acadêmica e projetos estratégicos voltados à melhoria de resultados organizacionais. Gente, esse é um pouquinho da Fernanda Pazini que eu estou recebendo aqui hoje no Essência do Negócio. Ai, que delícia estar aqui com todos vocês. Obrigada. Fer, conta pra gente um pouquinho, né, desse início dessa trajetória, de todo esse início mesmo dos seus estudos. Quando que você despertou, você estava lá no ensino médio, e aí você falou, não, eu vou fazer uma faculdade. Como que foi? Conta pra gente. Eu falo que, Josi, eu quebrei alguns modelos aí, alguns padrões, né? Primeiro que foi um passo, acho que dentro da minha família, a questão da faculdade, eu acabei quebrando alguns modelos de ser uma das primeiras netas a buscar o ensino superior. E naquele momento eu estava fazendo técnico em nutrição. Olha! E aí eu fui fazer um estágio na Eucatex. E quando eu estava fazendo esse estágio que eu percebi o que eu gostava. Que eu estava naquela fase de vou dar continuidade ou não nos estudos. E se eu for para o ensino superior, qual, né, curso que eu faria. E lá que eu percebi que eu gostava da gestão. Eu gostava de fazer planejamento, eu gostava de organizar cardápio, de organizar os serviços, eu gostava de ouvir. Então eu ia na rampa, quando a gente estava servindo os funcionários, eu amava essa questão de ouvir se eles estavam gostando ou não, quais eram as reclamações que se tinha, e buscava sempre soluções. Foi aí que eu entendi que talvez eu pudesse seguir nessa área da administração. E aí, quando chegou o momento, eu optei por administração aqui em Avaré, eu morava em Botucatu, viajava todos os dias para cá, porque eu trabalhava na época, e aí despertou. Eu falo que no segundo ano já comecei a trabalhar na área administrativa, fui para a área industrial, comecei com cronoanálise. Eu era amada, fazia cronometragem de tempo. Nossa! Eu e minha mãe era amada, né, mamãe? E foi aí que eu fui entendendo a importância da liderança, mesmo não estando em cargos de chefia.
fui aperfeiçoando, fui colocando em prática as teorias, que eu tinha essa possibilidade de vivenciar a administração, e aí eu não parei mais. Fui fazendo especializações, fui para a Unesp em Bauru, fazer estratégia, a minha primeira especialização, minha primeira pós-graduação em estratégia de negócios, e aí eu entendi que esse era o nicho que eu queria trabalhar. E aí eu fui buscando os cargos de chefia para começar a construir estratégias que trouxessem resultados mais efetivos por onde eu estava passando, pelas empresas que eu estava passando. E você conseguia ali sempre identificar, então você já identificava o problema e já queria tratar, já chegar com a solução. Eu sou apaixonada por problema, gente. Bom, isso é maravilhoso. Apaixonada por problema. Tanto que quando veio a própria EduVale, por eu trabalhar lá como docente, a questão do mestrado. E aí, qual área? Falei, não, quero na administração, até pensei na educação, confesso que fiquei dividida, mas administração. E aí veio a questão do intercâmbio, que eu queria me desafiar e entender como que a administração é vista fora do Brasil. Conta um pouquinho pra gente, como que ela é vista fora do Brasil? Falo que tem escolas, que o brasileiro, né, a construção das matrizes curriculares, ela é muito pautada nas literaturas americanas. Diferente do Uruguai, que é pautada nas literaturas europeias. Então, o estilo de administração, ele é um pouco mais evidente, inclusive é uma profissão até mais valorizada fora do nosso país. Até quando eu finalizei a graduação, tive a oportunidade de ir para o Canadá. E eu consegui me inscrever como aluno ouvinte na Universidade de Toronto. Olha. Ali eu falei, gente, como que essa profissão é valorizada fora e não aqui? Então lá todos os cargos de chefia são exigidos a formação, inclusive publicamente, né, no setor público. Eu falei, gente, por que, né? Nossa, que legal. E por que não tentar fortalecer essa questão na região que eu estou? Sim. E aí eu comecei a alçar alguns voos paralelos, né? Palestras, orientações, até eu chegar no momento de somar o CLT e o CNPJ. Certo. Então estou me aventurando aí em 2 mundos atualmente. Então empreendedorismo aí na veia. Sim. Eu estava estimulando antes o empreendedorismo, eu sou apaixonada pelos conceitos, entendi que empreender não é só abrir uma empresa, é muito além. E sempre estimulei isso nos outros. Agora eu tô aplicando em mim. Olha, é um desafio, né, Fernanda? É um desafio. É um desafio, porque eu falo no dia a dia, a gente passa, mas pra gente fazer com a gente mesmo, né? É mais complicado. Fala que aí a gente tem que ter muito mais disciplina, muito mais constância. E quando a gente... E a gente sabe que é possível. Claro que é possível, claro que é possível. Tanto que me questionaram, Fer, você vai deixar de dar aula para empreender? Não. Eu também entendi que a gente não precisa optar por um ou pelo outro. Somos multipotências e por que não somar? Então hoje eu estou conseguindo, falo que aí tem que ter muita gestão de tempo, né, Josi? Muita gestão de tempo, super tranquilo. Quem gosta de um bastidor, gente, vem para o mundo do empreendedorismo. Sim, vem que é desafiador. Tanto que eu ouvi assim, você é empreendedor porque faço meu horário, tiro as férias quando eu quero, aí eu fico assim, falo agora uma verdade ou deixo para daqui a pouco. É isso mesmo. Empreender é viver 24 horas o negócio, né? E me fala um pouquinho, né, da sua trajetória profissional. Quais os lugares que você já passou, que foram construindo aí as suas experiências, e dentro dessas experiências teve algum fato, alguma situação que marcou, que dessa situação você mudou uma chavinha e você falou, não, então eu vou por esse lado, e te ajudou a
a progredir nesse sentido. Então, dentro da sua trajetória, conta um pouquinho os locais, né, que você trabalhou, o que você fez, os cargos, e nesse ponto que foi um ponto crucial para o seu desenvolvimento, né, dentro da sua profissão. Ai, Josi, olha, foram diversos espaços, algumas áreas ocupadas. Quando eu comecei a carreira, antes de administrar, eu já trabalhava com vendas, em loja. O meu pai, ele sempre me estimulou. Pai, quero ir para um show de rock, lá em Itu, que eu morava em Salto, né? Ele, com que dinheiro? Deu, pai, com o seu. Não, você precisa aprender a fazer dinheiro para poder usufruir do seu dinheiro. Então, meu pai sempre me inspirou. Muito bom. E eu comecei a trabalhar, eu lembro que na época era um escritório lá na Castelo Branco, e o meu chefe, ele era meio assim, se vira. Então, eu aprendi muito. Tanto que quando eu me mudei e optei, também foi um dos motivos de escolher a administração, porque eu aprendi a me virar. Sim. Eu tinha 14, 15 anos, estava finalizando o meu ensino médio. Sim. E era muito nova para ter uma responsabilidade de um escritório, onde se tinha vendas de terreno na Castelo Branco. Nossa! Total aprendizagem, né? Venho para Botucatu, começo a descobrir pessoas, porque eu não conhecia ninguém, e vou para uma loja. Melhor lugar não tem como comércio para conhecer gente. Sim. E lá também foi muito aprendizado, fui me destacando nas vendas, ganhei um cargo de liderança de vendas, e então entendi que eu precisava me capacitar, porque eu fazia as coisas no meu feeling. E nem tudo é só feeling. Sim. Né? A gente precisa também racionalizar. Conhecimento, né? Exato. E aí eu fui para a área industrial, já fazendo a faculdade de administração. Na área industrial comecei com cronoanalista, fui para engenharia de desenvolvimento de produto, depois eu fui para engenharia de produção, onde eu tinha que fazer todo o balanceamento, sequenciamento de toda uma fábrica. Nossa. Na época Staroup. 1.200 funcionários, mais de 1 milhão de peças mês, um modelo de negócio voltado para a exportação, a maior indústria têxtil da América Latina era considerada, e lá eu fui voando, fui me destacando, exatamente pela curiosidade, exatamente pela vontade de trazer soluções. Eu não sou uma pessoa que reclama muito. Eu acho que eu sou uma pessoa que entende que existe um problema, respira, foca e sai do problema, vai para a solução. Que lá o lugar é muito mais seguro. Certo. Olha lá uma dica de ouro. É. E foi aí que eu fui, por conhecer muito o produto, por que não entrar na gestão comercial? E o último cargo que eu ocupei naquele momento foi a de gerente comercial. Então, eu cuidava de todas as contas nacionais da empresa. Saí da indústria, fui fazendo uma transição de carreira, peguei uma aula aqui na Eduvale, tive o prazer de receber um convite para uma banca, fiquei até emocionada, nossa, faculdade que eu me formei, professores... Sentava no fundão, ninguém dava nada. E aí a gente retorna, peguei uma aula, a disciplina de gestão da produção. Olha. E aí fui fazendo a transição de carreira. Uma aula, 2 aulas, quando eu vi estava de segunda a sexta, daí veio a proposta de assumir a secretaria acadêmica, e aí eu saí da indústria e fui para a educação. Na educação, secretária acadêmica, professora, e veio a proposta de assumir a coordenação do curso de administração. Hoje eu tenho 2 funções de gestão na faculdade, eu coordeno a administração e coordeno a CPA, então eu trabalho com indicadores, Sim, eu trabalho com muito muita avaliação, que é um processo de autoavaliação 360 graus, então eu tenho que entender os alunos, os professores, técnico administrativo, computar esses indicadores para trazer soluções para quem está na frente, né, que são os gestores de área. E fui me aventurando nesse sentido até o coração apertar, e eu não entendi o que era aquele sentimento. Não era um vazio, não era uma insatisfação, porque graças a Deus
Eu nunca tive algo, não gosto, por isso que eu quero pedir a conta. Pelo contrário, em todas as áreas eu me apaixonei, sempre me dei bem, e foi sempre um processo realmente de onde que eu posso alcançar um voo maior. Então nunca foi um descontentamento. E aí eu fui entender que aquilo era um transbordar, que eu queria me aventurar no empreendedorismo, e eu fui me estruturando para eu também abrir uma empresa de mentorias, palestras e treinamentos. Então hoje eu estou entre um CNPJ e um CLT. Então, falando, né, sobre esse negócio na prática, dentre, né, todas as suas experiências que você já vivenciou, e também, né, na área da educação, que eu acredito que desenvolva, né, o profissional, a pessoa, a gente se desenvolve muito. O que é o empreendedorismo para você? E aonde, né, você despertou, você falou, eu vou empreender. Mas o que ele é para você? Para mim, eu resumo que empreender é atitude. E a primeira forma que eu empreendi foi o intraempreendedorismo. Então, eu entendi, inclusive pela vivência que eu tive com o Empretec, Sim. que é uma vivência incrível, uma imersão aí de uma semana para entender todas essas características. É um projeto todo desenhado pela ONU, onde o Sebrae, ele detém, né, isso no Brasil. E a ONU mapeou todas essas características comportamentais. E quando eu fui para essa imersão, por que não aplicar no meu regime de trabalho? E aí eu fui trazendo algumas soluções baseado nessas características que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. É lógico que a gente não nasce empreendedor, Sim. mas a gente pode se tornar um bom empreendedor. Até eu me questionar, por que não aplicar essa força para esse negócio que está aí no coração? E aí eu fui fazendo essa transição. Então, para mim, empreender é com certeza um conjunto gigante de atitudes que a gente tem que ter todos os dias. Como eu falo, temos que ser curiosos, temos que buscar informações. Eu vejo que dentro até das mentorias que a gente faz, quanto achismo, vamos por esse caminho, porque eu acho que vai dar certo. Então, acho que a gente tem que ser muito curioso, tem que estar de olho no concorrente, no produto, no mercado. Fer, mesmo que é um microempreendedor individual, sim. A importância de estruturação, de planejar. Quando você tem um objetivo muito claro, muito bem desenhado, você consegue, com certeza, escolher caminhos que te aproximem mais do seu objetivo. Quando a gente não tem um objetivo claro, eu brinco que é o filme Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve. E isso é muito perigoso no empreendedorismo. Eu brinco que não tem certo ou errado. Tem decisões que a gente toma que vai trazer lucro e tem decisões que vai trazer prejuízo. Certo. Então, e eu falo que quando a gente entende que é uma atitude, que é comportamento, aí vem o grande desafio, que é o autoconhecimento. Quem eu sou? E aí a gente começa a se questionar. Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha finalidade nesse mundo gigante? Se eu tenho esse propósito, que diferença que eu faço na minha vida e na vida do outro? Sim. E a gente tem isso muito voltado à nossa profissão. Então, que legado que a gente deixa com aquilo que a gente sabe fazer? E isso pode ser um grande diferencial. Eu falo que eu sou apaixonada pelo que eu faço, graças a Deus eu tenho o prazer de trabalhar. E eu vejo que nem sempre é assim. Sim. Então eu vejo que às vezes tem uma descoberta que precisa ser feita antes de qualquer outro passo que a gente possa tomar. Então empreender é atitude, é comportamento e é muito autoconhecimento. E falando, né, para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, empreender, né, você decidir, eu estou empreendendo para as pessoas que já estão e às vezes se sentem perdidas,
como chegar ali, o que que eu poderia buscar? Porque muitas vezes a gente começa com um sonho. Todos têm sonhos, Sim. e que bom que todos têm. Amém, que é isso que nos movimenta. Né? Então, assim, a gente começa com um sonho, meu sonho, né? Ele precisa ser, você tem que adquirir conhecimento para ele ser pertinente. Como você já mencionou, não necessariamente eu vou ser dono do meu negócio e vou trabalhar a hora que eu quero, não tenho mais que, né, não devo mais satisfação a ninguém, porque a gente sabe que não é bem por aí. E às vezes a pessoa inicia e se frustra e vê que, né? Então, para essas pessoas, o que a gente o que você poderia aconselhar? Falar, olha, o que você deveria buscar nesse momento? Já falando um pouquinho da sua mentoria. Boa! Primeiro passo é entender o que você faz muito bem. Certo. Tenta não voar muito distante daquilo que você já faz bem. E dentro daquilo que você já faz bem, como que você pode explorar da melhor forma? O sonhar, ele é necessário, que é um movimento que tira a gente da cama. Mas só sonhar é complicado. Então eu tenho que transformar um sonho num primeiro passo, que é num objetivo. E aí eu tenho algumas perguntas que eu sempre faço para entender se é um objetivo ou se ainda é um sonho, uma imaginação, um desejo. Então, o primeiro momento é transformar desejos em realidade, objetivo. Então, aquilo que você quer alcançar, realmente é alcançável? Você consegue medir de alguma forma esse objetivo com indicadores, de alguma forma? Tem como fazer algum controle para ver se isso pode dar certo ou não? Qual relevância que isso tem para você? Porque se não tiver importância, você não vai abraçar. Tem data para ser realizado? Eu brinco assim, eu quero fazer 1 milhão. Então tá, perfeito. É possível fazer 1 milhão? Eu brinco que é até fácil fazer 1 milhão. Difícil é acordar todo dia às 4 horas da manhã. Difícil é abrir mão das pessoas que você mais ama para estar vivenciando o teu sonho. Difícil é fazer todo dia aquilo que deve ser feito, não aquilo que você gosta. Isso é complicado. Então, 1 milhão, tá, mas 1 milhão quando? Por isso que ele tem que ter uma data, um tempo. Se é 1 milhão até dia 31 de março, é um caminho. Se é 1 milhão até 31 de dezembro, é outro caminho. Então, por isso a questão do temporal, que se seu objetivo não tiver data, ele também não é um objetivo. Então, existe aí algumas características, primeiro só para criar um alvo. Sim. É um alvo. Eu falo que eu não sonhava ser administradora. Eu sonhava em viajar, em conhecer pessoas, em ter minha casa própria, em ter minha independência financeira. Este era o meu sonho. A administração foi um caminho. Certo. Então eu fui traçando um caminho para ser essa pessoa feliz. E este era o meu desenho de felicidade, que é diferente do seu, que é diferente de você que está ouvindo a gente aqui. Então, primeiro, se entenda. Entendeu, sonhou? Cria um alvo gigante. E eu brinco, cria um alvo gigante mesmo, porque se você errar, você ainda está errando lá em cima. Muito bom. Se você coloca um sonhozinho desse tamanho, se errar, tá lá embaixo ainda. Então, cria um alvo que seja atingível, mas gigante. E aí comece a desenhar o seu caminho, a sua jornada. E mais, por muito tempo eu achei que eu precisava fazer tudo isso sozinha. Muito importante esse ponto. E aí, Josi, eu adoeci. E aí tinha momentos que eu não aguentava. Tinha momentos que eu chorava, tinha momentos que eu me questionava, vou ter que sair da cama. Nossa. E eu quero ficar aqui, Sim. porque eu não aguento mais. Principalmente a mulher. Né? Eu falo que vem tanta cobrança, falo, a mulher ela tem que se preocupar com a roupa que ela vai vestir, com o cabelo, com a make, ela tem o filho, a casa, para quem é casado, o marido. Então ela tem tantas outras preocupações que a própria sociedade cobra.
E a gente vai carregando isso num arsenal, numa mochila, e essa mochila vai ficando tão pesada às vezes. E para quem buscou a independência, parece que é tão frágil quando a gente quer pedir ajuda. É verdade. Como eu fui boba, devia ter pedido ajuda há muito mais tempo. Mas muito mais tempo. Que não precisa ser um voo solo. Eu falo que a liderança, o empreender, é um voo solo. Sim, a gente... Por mais que você tenha equipe. Sim. Depende de você, é a sua decisão, todo dia. Mas pode ser mais leve. Pode ter rede de apoio, né? Muita rede de apoio. Tenho pessoas incríveis, pessoas que sempre estão ali no estímulo, na torcida, e todas as vezes que eu preciso, tem sempre alguém para dar a mão. Socorro, me tira daqui. Sim. Então, eu acho que aprender a gritar, procurar profissionais. Poxa, Fer, eu mentorei uma pessoa, mas eu não tenho tempo, a minha idade para estudar, fazer uma faculdade, são 4 anos. Calma. Eu estudei 23 anos para eu compilar um conhecimento para te entregar um processo que vai te trazer um resultado. Então, às vezes você não precisa ter esse tempo, porque tem profissionais que podem te dar esse apoio em algum momento. Não precisa estar sozinho. Sim, é importante a gente buscar, né, e reconhecer. Eu acho que também essa questão de você reconhecer, porque você tá tão ali no dia a dia, naquela loucura, eu preciso resolver isso, aquilo, e agora eu não sei. Busca ajuda, né? Existem excelentes profissionais aqui e para auxiliar mesmo, né? Então, falando aí nesse processo, a gente já tá falando um pouquinho da mentoria, né? Que é realmente instruir, pegar na mão e mostrar, né, os caminhos. Porque muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele se sente... Porque são muitas atividades, né? Todas, e mais um pouco. A gente realiza, são muitas atividades. Então, em alguns momentos, a gente fica mesmo mais perdido. E a gente tem uma quantidade de informações, uma chuva, né? O tempo todo. Porém, você vai... hoje eu tô vendo um vídeo aqui. Aí amanhã você não sabe. Né? Então, você ter esse guia... Sim. Né? Essa questão é muito importante e também necessária. Falo que mesmo porque, apesar de ter esse monte de informações, tem um outro passo que é a adaptação para a sua realidade, para o momento que você está vivendo. Tanto que eu falo que eu não vendo fórmula mágica, não tem uma fórmula mágica, porque eu tenho que descobrir com o outro qual que é a fórmula que realmente dê resultado para você. Sim. Então, a fórmula que funcionou comigo, Fernanda, não vai funcionar com você, Josi. Então, eu tenho que entender qual é literalmente o momento e as pessoas que estejam vivendo esse momento, adaptar esse conhecimento para a realidade. E aí, demanda também tempo, porque eu falo que o empreendedor, ele acaba trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Nada para você planejar. Nada. Sim. Mas é necessário. Eu falo que às vezes é aquele passinho para trás, aqueles 15 minutos que você acha que tô perdendo tempo. Sim. Que na verdade é a impulsão que aquele dia precisa para atingir aquele resultado que você mesmo desenhou, né? Sim. Por isso a importância, né, do autoconhecimento. Para você ter, né, conseguir visualizar o que é aquilo que você gostaria. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você ter uma empresa, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você ter uma empresa, né? É um sinônimo de resolver problemas? Porque muitas pessoas falam assim, eu quero ter uma empresa para eu ficar sossegado. O que seria isso? Você tá arrumando mais problema pra cabeça. Seria, né? Vamos imaginar ali, você existe, né? Você tem um sonho, dentro do seu sonho a gente tá falando em alcançar objetivos pessoais e profissionais, mas o que é o seu negócio em si? Porque a gente vê naquela correria, no dia a dia, e às vezes o empresário, o empreendedor, ele, né, fica tão atarefado que acaba reclamando. Mas vamos lá, vamos trazer essa reflexão.
seria vamos resolver problemas? Tem duas situações importantes aí, Josi. A primeira, eu acho que essa questão do objetivo, a finalidade, o seu eu, né, a sua razão de existir. Isso a gente está falando sobre o seu CPF. Certo. É quem você é como pessoa no mundo e como você pode servir o outro de alguma forma. Aí vem o CNPJ, que é diferente do que você pensa. E eu vejo muito, às vezes, até em negócios fechando, porque a pessoa gosta de fazer ou gosta de um determinado produto, um determinado consumo, e depois, quando vai vender, não consegue vender porque não tem aceitação. Então, eu tenho que abrir um negócio para resolver uma solução de mercado. Então, quem é o teu público para que você entregue o teu serviço ou o teu produto para este público? Por isso que eu tenho um autoconhecimento, quem eu sou, e o propósito da minha empresa é o propósito da minha empresa. E eu tenho que separar, mas ao mesmo tempo eles acabam sendo congruentes. E aí esse é o desafio. Qual que é o propósito da minha empresa? Que objetivo que é a minha empresa? Enquanto eu quero ser feliz, a minha empresa vai faturar quanto no ano? Muito importante. Então, o que me traz a felicidade? É onde eu vou dominar. O que eu não gosto de fazer, eu tenho possibilidade de contratar alguém que faça? O que eu não sei fazer, posso terceirizar? Então, existem várias perguntas que a gente precisa se questionar para entregar o melhor processo para aquela empresa. E aí começam a vir as pessoas. Quem vai realizar o quê? Tem muita empresa que inverte, né? Eu sei o que eu quero, mas eu não validei isso, então não sei se tem aceitação esse produto no mercado. Eu primeiro contrato e depois eu distribuo o trabalho. Eu primeiro tenho que criar um processo da minha empresa, tenho que idealizar. Qual que é o melhor funcionamento? O cliente chegou, como que começa essa experiência até a experiência final dele. Eu tenho que desenhar o movimento que ele vai ter dentro da minha empresa. Então a gente pensa no processo primeiro e contrata depois. E aí vem, tá, para isso, qual que é o perfil de profissional que eu preciso ter? E eu tenho que desenhar esse perfil para aí eu ir garimpar essas pérolas no mercado de trabalho. Então, eu preciso de um vendedor. Que vendedor? Quais características que essa pessoa tem que ter? Porque quando a gente fala de vendas, é um mar, é gigante. E como que eu encontro essas pessoas para colocar essas pessoas no lugar certo? Objetivo da empresa muito bem desenhado. Para esse objetivo, quais são os processos que eu tenho que realizar? Vêm as pessoas. E aí eu começo a dar leveza para a posição que eu assumo, que é a posição do empresário, é a posição do dono, é a posição daquele que vai estimular e vai dirigir esse negócio. E eu vejo muitas vezes um líder operacional e não um líder estratégico. Quem está cuidando da estratégia do negócio, do objetivo da empresa enquanto você está operando? Certo. A gente tem que estar sempre assim, poxa, vários momentos eu tenho que tomar frente. E às vezes eu sou eu sozinha. Sim. Eu tenho que vender, eu tenho que fazer meu marketing, eu tenho que fazer meu controle, eu tenho que fechar minhas contas, cuidar do fluxo, eu tenho que produzir. Então, ao mesmo tempo, eu falo que a gente vai se dividindo em várias etapas. Se organize. Faça um checklist. Falo que tem às vezes, faça uma relação de tudo que você tem que fazer no dia. Poxa, Fernanda, mas eu não dou conta, eu faço essa relação e quando eu vejo, não fiz nada. Sequencie, dê uma ordem. O que é uma ordem? É uma sequência. É como se eu falasse, olha, vendedores, você tem que vender R$2.000 dia. O que eu fiz? Eu peguei um indicador e joguei no colo da minha equipe. Ele vai entender aquilo? Não, porque ele está operando. Então, o que é esse indicador, gente? Vamos mandar mensagens no WhatsApp, vamos criar uma experiência. Então, eu peguei esses mesmos R$2.000 e transformei numa linguagem de ações.
que é isso que ele vai entender, é isso que ele vai realizar. E aí ele vai conseguir executar. E aí cabe a você o controle. Quanto que foi a venda hoje? Quem que vendeu mais? Quem que eu preciso hoje acionar, intervir para entender o porquê que aquele resultado não está sendo atingido? Então, de novo, eu estou falando de processo. Sim. Resultado é consequência daquilo que eu faço, é uma soma. Estou somando processos e estou somando pessoas. Vem os resultados. Então, o empresário, ele precisa pensar no processo, ele precisa fazer o processo. Desenhar. Desenhar. Faça um desenho dele. Entender. Porque muitas vezes a gente, né, na empresa e na vida, a gente vai tendenciar para o lado que a gente mais gosta, Sim. né? E não Comum, tem problema. E tá tudo bem, como Uhum. você falou. Você trazendo essa reflexão para o negócio, você fala, bom, essa área aqui eu não domino muito. O que que eu posso fazer? Posso terceirizar? Não nesse momento, mas eu vou fazer um planejamento para que num futuro próximo eu consiga planejar e sair naquele setor que eu não domino tanto. Sim. Né? Até mesmo quando eu faço mentoria de carreiras. Poxa, eu quero alcançar um cargo de chefia, eu quero ser o gerente daquela empresa. Mas o outro eu falo que tem tanta preocupação com o movimento do outro que a gente esquece do nosso movimento. Eu falo que a mudança efetiva, ela começa na gente. Eu tenho influência pelo outro, não governabilidade. Governabilidade eu só tenho sobre a minha vida. Sim. Qual que é a mudança que eu estou fazendo agora? E eu quero exigir que o outro pense do meu jeito, eu quero exigir, poxa, que ele chegue. Eu vou sempre indicar os problemas do outro e esquecer do nosso. Esse olhar é importante porque eu fico me questionando, para ser esse gerente que eu tanto almejo, quais são as características necessárias? E aí eu faço uma autoanálise. O que eu tenho e o que eu preciso desenvolver? Então, será que eu tenho uma boa comunicação a ponto de ser visto? Será que eu tenho um bom relacionamento entre a equipe, porque eu vou para um cargo de chefia? Então, eu também posso ter um planejamento de crescimento dentro da empresa que eu estou, almejando aquilo que eu desejo. De novo, uma autorreflexão. E o mesmo para os negócios. Eu falo que negócios têm diversos níveis, mas que precisam ser escolhas. Tem negócio que abre para pagar conta. E tá tudo bem. Mas tem que ser uma escolha. Não, eu quero abrir uma empresa porque eu quero pagar, eu quero sair do aluguel e ir para um financiamento de uma casa. Ok, mas tem que ser uma escolha. E eu gostaria de que essa pessoa fosse além, porque trabalhar para pagar contas é um fardo. Se você está trabalhando para pagar contas, repensa. Porque você não veio no mundo para viver de migalhas. Você veio para ser a potência, você veio para ser feliz, você veio para ter fartura, abundância. Se você não deseja isso, começa a desejar, se permita. E eu falo, quebre algumas crenças que são verdades, que nós assumimos como verdades, mas que nos limitam. Eu já tinha uma crença assim, mas eu não vou conseguir. Nossa, mas olha o jeito, isso não é para mim. Aprende, se você não sabe, vá, busca informação. Sim. E quando eu quebrei essa crença em mim, o negócio foi. Eu falo que não é soberba, mas a última vez que eu mexi no currículo meu foi em 2002. Sim. Nossa, Fernanda, você tem sorte, as pessoas batem na sua porta. Não é sorte. Eu construí uma história e uma vivência para eu chegar num momento como esse. Nunca foi sorte. Foram as decisões que eu tomei ao longo da minha vida. Então, a Fernanda que é hoje uma somatória das decisões que eu tomei ontem. Sim. E quantas Fernandas Pazines tiveram que morrer para essa aqui estar aqui? Que é que eu fui entender a minha doença, minha ansiedade, por que eu não queria sair da cama.
Porque eu não me conhecia. Então eu me permiti tanta coisa que hoje eu não me permito mais. Escolhas conscientes. A gente tem que ter ciência daquilo que a gente quer na vida. É muito importante. Às vezes a gente se sente, né? Você tá no dia a dia perdido, realmente. Não, muitas vezes, né? Eu converso com várias empresários e alguns falam, olha, tem hora que eu faço e não sei, nem sei o que eu tô fazendo. Né? Eu falo que é aquela produção, trabalhei horror, chegou no final do dia, parece que eu não fiz nada. E sai super aborrecido. Exato, né? Isso tem muito a ver com o seu tempo. Existem várias definições de tempo, e eu falo que a gestão do tempo ela é muito preciosa, porque o tempo é um capital. O tempo não volta, a gente não vende, a gente não troca, a gente não acumula. Infelizmente não. Então, beleza, eu tenho 24 horas. Das 24 horas, quantas horas eu vou dormir? Porque desacelerar também é estratégia e tem que ser feita. Quanto tempo que eu vou me divertir, que eu vou estar com os meus? Tem que determinar. Poxa, mas eu fico 10 horas no meu trabalho, não tem problema. Mas aquela 1 hora que você está na sua casa, você não pode estar aqui, respondendo teu cliente. Então, quando o seu objetivo é claro, o objetivo da empresa é claro, você se faz mais presente. E aí o seu tempo começa a ser muito mais precioso. Esta sensação é o tempo trabalhado, que você trabalhou e fez tudo o que era necessário para aquele dia, mas em nenhum momento foi um tempo produzido. Por isso esse final, poxa, fiz e parece que não fiz nada. Sim. Que você não chegou em nenhum lugar. Você trabalhou, é um fato, mas você não produziu. Fernanda, o que é a produção? Se você dá uma aula, ministra uma aula, sua produção está ali. Quando eu vou preparar exercício, atividade, planejamento de aula, isso tudo é tempo trabalhado, mas eu não estou produzindo. Então, como que eu otimizo esse trabalhado para eu ser mais produtiva? Quantas coisas você está fazendo porque você está centralizando em você por não confiar no outro? Porque é mais fácil você fazer. Sim. Nossa, vou ter que falar de novo. Nossa, mas vou falar pela terceira vez. Se eu tiver que ficar falando, eu prefiro ir lá e fazer. A operadora. É a operadora. Mas eu quero que a pessoa pense como eu. Meu bem, só você vai pensar como você. Você tem que entregar caminhos para que o outro pense com a cabeça dele. E isso é mais difícil. É o famoso discurso do óbvio. Até o óbvio precisa ser dito. Sim. E se você tem que falar 500 vezes, pasme, você é o dono, é a sua função. Você vai falar 500 vezes a mesma coisa. Isso é muito desafiador. Total, Josi. Muito desafiador. Total. Porque a gente realmente tem... Aí, vamos trazer uma reflexão no sentido assim... Vamos voltar, vamos ensinar 1, 2, várias vezes, mesmo porque eu como dono, né, eu quero trazer essa melhoria para a minha empresa, porque eu também estou construindo dentro da minha empresa o meu propósito. Sim, certo? Certíssimo. Então, nesses momentos, porque realmente a empresa, né, ela tem os seus processos, e quando a gente envolve outras pessoas, as pessoas não vão pensar como a gente. E muitas vezes não exatamente como a gente gostaria. Então a gente respira, né? Respira e vamos lá. Vamos ensinar, vamos conduzir. E realmente tem alguns momentos que isso fica mais cansativo, respira, e é isso. E se questiona, né? Por que eu tô fazendo isso repetidas vezes?
Às vezes, quando uma empresa ela não tem muito clara a sua finalidade como empresa, não a sua como pessoa, como empresa, onde você quer chegar. E esses alvos, eles de repente não estão tão desenhados, a forma que é o como eu vou fazer isso é um grande diferencial. E o como fazer, ele implica também numa cultura organizacional, que é o seu jeito de lidar ou de fazer acontecer dentro da sua empresa. E a cultura, ela não pode ser vivida só por você. Então, será que essa energia, que esse servir, né? Quando a gente pensa em empresa, a gente está entregando soluções mercadológicas. Então, não vendo uma roupa, eu estou vendendo autoestima, eu estou vendendo uma autoridade. É muito além do que um vestuário. Estou vendendo uma identidade. Eu não estou vendendo uma mentoria. Eu estou vendendo uma nova posição. Eu estou vendendo leveza, clareza. Então, o que eu estou fazendo nesse mercado? Que solução é essa que eu estou entregando? A sua equipe tem que viver essa cultura com você. Porque se a sua equipe não entende, se ela está achando que ela está vendendo uma caneca, ela não está vivendo a cultura que você tanto deseja dentro daquela organização. E é por isso que você tem que ficar sempre relembrando o que tem que ser feito. Então, qual é a experiência que eu quero dentro da minha empresa? Quais são os valores que eu não abro mão da minha empresa? Quando a gente fala de missão, visão e valores, parece aula de administração. Socorro, né, Fernanda? Não é isso. A gente está falando de finalidade, de propósito, a gente está falando de um tripé que a gente não abre mão, que é isso que vai te sustentar. Que não é só abrir, depois você tem que sustentar. Exatamente. Se você tem uma dificuldade de entender, você não sustenta. Não tem como eu vender uma personalidade que não existe porque eu não vou sustentar. Quem é o teu negócio? Que solução que ele traz? Que experiência que ele gera? Que você vai ter muita tranquilidade em fazer um atendimento que corresponde a esse valor. A entregar um procedimento que corresponde a este valor. E todos precisam entender, né, essa cultura. Todos. Uma empresa é um órgão vivo. Tem vida ali dentro, gente. E como o corpo, a gente precisa tomar água, a gente precisa se alimentar, a gente precisa de 15 minutos de sol, a gente precisa dormir. Porque o corpo precisa disso para ele estar em pé no dia seguinte. Uma empresa também. Qual é o alimento que minha empresa precisa? Eu estou entregando esse alimento? Qual é o momento do dia que minha empresa vai tomar esses 15 minutos de sol? Porque senão essa empresa ela não se sustenta, ela vai adoecer e ela vai fechar, como qualquer órgão vivo. Sim, total razão. Então é muito importante a gente, falando sobre vários desafios, né? Muito importante a gente identificar, parar, né? E identificar, sair um pouquinho dessa correria que você tem. Sobe em cima da montanha, olha lá de cima. Vamos no monte. E realmente trazer, e isso tudo que você está falando, ele vai também dentro desses desafios, a gente fala, você já falou sobre tempo, gestão de tempo, e isso ajuda no equilíbrio, certo? Sim. Tanto da empresa quanto do gestor, da pessoa, do proprietário, do empresário, da empresária, porque existe vida além do CNPJ. Sim. E aí eu faço uma outra pergunta. Olha vocês estão achando que eu vim trazer respostas? Eu só vou trazer perguntas. Que tempo na sua vida que é inegociável? Essa hora você não abre mão. Tem tempos que são inegociáveis. Meu tempo de sono é inegociável, Josi. Eu preciso dormir 7 horinhas, no mínimo, porque é isso que vai me restartar.
Sim. Tem gente que não abre mão de um exercício físico. E tá corretíssimo, é um tempo inegociável. O tempo com o filho na hora do almoço é o seu tempo inegociável. Então, quais são os tempos que você não negocia? Tem muita gente que abre mão desse tempo. Sim. O autocuidado, que momento que você está se cuidando? Se você gosta de ir no cabeleireiro, vá. Não é terapia, mas é terapêutico. Se você gosta de fazer as unhas, faça. O autocuidado é para você. É o amor próprio. E não tem amor maior no mundo que o próprio. Entendendo isso, faça melhor a gestão da sua rotina. E aí a gente precisa desenhar a rotina. Literalmente, é sentar. O que eu vou fazer no primeiro horário do meu dia, após o almoço e antes de fechar. E a constância, repita essa rotina. Ensine quem está com você a trabalhar dentro da rotina que a empresa precisa. Sim. Lá dentro, a gente abre mão dos nossos interesses pessoais para viver um interesse organizacional. Uhum. Isso é complicado. E a gente não deixa em casa a Fernanda, filha, tia, namorada. Não deixa isso em casa. Ela vem junto comigo. Então, se eu não tô, né, se eu tive um dia ruim, se alguém na minha família está doente, isso está comigo dentro da minha empresa. E vai ter momentos que eu tenho que fazer a escolha para viver aquilo que eu me propus a viver. Por isso que eu pergunto muito, por que que você está nesse mundo? Qual que é o teu legado? Qual que é a tua razão de existir? Que fica tudo mais claro e mais leve, porque você toma suas decisões sem ficar se questionando. Você escolhe sem a culpa. Sim. Você se permite merecimento, crescimento, abundância, porque tá tudo mais resolvido. E vai pra luta, né? E, bora, tira suas horas de sono aí, né? Seu Muita tempo dedicação. inegociável. E dedique-se. Partiu lutar, né? E falando, né, em legado, você mencionou, dentro do que você já tem, né, hoje, de todo o seu conhecimento, qual o legado que você gostaria de deixar, né, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você conhece, seus alunos, qual é o seu legado? Eu acredito muito que eu possa ser essa leveza que as pessoas de repente buscam. Eu até recebi um vídeo esses dias, não vou emocionar. Que às vezes a gente se pergunta, nossa, mas parece que não dá certo, que a gente, né, trabalha, Sim. e as coisas não dão certo. E aí vem um vídeo sobre bênçãos, né? Quantas bênçãos a gente pede e quantas bênçãos a gente ganha na nossa vida. E aí, nesse vídeo vai falando, poxa, suas bênçãos não estão chegando, né? E aí vai finalizando o vídeo e fala, poxa, né? Talvez porque você seja a bênção na vida dos outros. E daquele vídeo em diante eu comecei a me deixar mais leve e a entender que talvez o meu legado seja esse. Que maravilhoso. Trazer bênçãos na vida de outros, né? Alunos que realmente não têm ambições, mas que saem depois de 4 anos com uma empresa aberta. Recentemente fui fazer um estímulo na aula de introdução à administração e já surge 2 alunos. Professora, falei com a família, a gente já tem até capital inicial, porque meu tio vai investir, a gente quer fazer um projeto. Não tem preço. Isso é incrível. Uma mentorada mandar uma mensagem, Fernanda, eu fui aplaudida, nunca ninguém me aplaudiu depois de uma fala. Fernanda, meu resultado veio, destravou em mim algo que estava, inclusive melhorou meu relacionamento. Então talvez seja esse meu legado, ser a bênção na vida dos outros. Amém. É um Mas Deus, lindo. olha aqui, viu, que eu tenho várias bênçãos pedindo. Muito, muito lindo. Muito lindo mesmo. E Fer, fala pra gente aqui, né, a gente já tá partindo aí para o encerramento. Onde que você quer chegar nos próximos anos?
né? Vamos falar com uma administradora aí para que as pessoas também consigam pensar diante do que você gostaria, para que elas aproveitem e se inspirem também. Eu quero estar nos maiores palcos desse planeta. Esse que é o meu desejo. Eu quero que a minha empresa fature seu primeiro 1 milhão. Esse também é o meu desejo. E como pessoa, eu quero ser muito, muito, extremamente feliz. Que é estar sempre com os meus. Maravilha, maravilha. E pra gente encerrar, vou pedir para você deixar um recado, um conselho, sabe, um pouquinho, né, da Fernanda Pazzini para todos os empresários, empreendedores, empreendedoras, todos que estão nos ouvindo, assistindo. Vou pedir para você se direcionar para lá e deixar um recado para que eles se inspirem. Repensem a sua finalidade, o seu propósito aqui na Terra. Deem leveza, e a leveza ela vem com clareza, com posicionamento. Assumam a posição que vocês tanto desejam e se permitam. Eu falo que a crença que mais nos limita hoje é a não permissão. Se permitam viver tudo aquilo que você tanto deseja. Muito obrigada. Estive aqui então hoje com a Fernanda Pazzini no 4º episódio do Essência do Negócio. Muito bom estar com você. Muito obrigada pelo seu tempo, por toda essa dedicação, a sua inspiração, que eu tenho certeza que você deixou aí, contribuiu com cada um. Toda essa tua trajetória e experiência. Muito obrigada. Eu que agradeço, me sinto honrada em estar com você nesse seu projeto, viu, Josi? Te desejo toda a abundância, prosperidade e fartura que você tanto merece, viu? Ai, amém. Muito obrigada. Linda.